A gente está começando mais uma semana e com alegria eu quero dividir com você a palavra do Senhor que está aqui em Isaías, no seu capítulo 54 e o versículo 2 que diz: alargue o lugar da sua tenda, estenda bem as cortinas da sua habitação e não impeça. Estique as cordas e firme bem as suas estacas. Aqui, na palavra do Senhor em Isaías, no seu capítulo 54, é uma palavra de consolo, de restauração após a dor que está descrita em Isaías, no seu capítulo 53, onde o servo sofredor, Cristo Jesus, é apresentado. E aí, depois desse sofrimento, Deus ele anuncia tempos de expansão, de crescimento e principalmente de bênção. E no versículo 2 traz a imagem de uma tenda sendo ampliada. Nesse contexto que a gente vê, era até comum que famílias em crescimento precisassem então aumentar as suas tendas para abrigar mais pessoas. Mas aqui a promessa aponta para Israel. Depois do exílio, Deus traria restauração e multiplicação. Espiritualmente falando, essa palavra também ela se aplica a nós, porque em Cristo Deus nos chama a sair da limitação, a sair da escassez e principalmente do medo, porque o medo muitas das vezes nos limita àquilo que Deus tem para nós, que é grande, que é maravilhoso, porque o melhor da terra está para nós seres humanos e principalmente aquele que obedece a palavra de Deus. Então Deus, ele hoje está falando para nós de um novo tempo, de alargar as tendas. Então você imagina a tua vida limitada, a tua vida escassa, e de repente Deus ele se encontra com você no dia de hoje falando: você não vai mais viver nessa escassez. Você não vai viver nessa limitação, porque agora eu, Deus, vou oferecer o melhor. Eu, Deus, vou oferecer mais, muito mais para você. É o mais da sua visão, é o mais da sua fé, é o mais em acreditar que Deus é poderoso para ser infinitamente mais do que pensamos, do que imaginamos, porque às vezes a situação da vida faz com que a gente limite Deus e os seus poderes, mas o Senhor hoje está falando que a nossa mente vai abrir, a nossa fé vai aumentar, porque nós precisamos ver o trabalhar de Deus em nossa vida, e nós iremos nos surpreender dizendo: uau! Que Deus maravilhoso, que Deus tremendo, que fez muito além do que eu esperava. É por isso que a Bíblia ela demonstra aqui para nós que a tenda ela fosse ampliada, porque nessa ampliação tem trabalho, tem preparo para alongar cordas, firmar as estacas, é o que o versículo está falando, abrir espaços, ou seja, expandir. E para expandir exige fé, exige ação e exige estrutura. O que adianta eu sonhar em querer ser alguém ou ter algo na vida, mas eu não tenho fé? Eu até quero ter, mas eu não acredito que eu possa ter. Eu posso até sonhar, mas eu não acredito que eu viverei esse sonho. E principalmente, eu não corro atrás para que essas coisas aconteçam na minha vida. Eu quero um carro, mas eu não corro atrás para ir a uma autoescola para tirar uma habilitação. Eu quero ter algo, mas eu não corro atrás para fazer o orçamento desse algo e Deus manifestar no meio desse processo. Tem gente que quer que Deus faça tudo, mas a Bíblia ela é clara para dizer que o impossível é de Deus, então o possível é nosso. Eu tenho que correr atrás, é o que a Bíblia está falando aqui, eu tenho que colocar as estacas, eu tenho que alargar as tendas,
Então eu preciso fazer a minha parte para que Deus possa fazer a dele. E aí sim, o nome de Jesus, ele vai ser glorificado. Porque quando eu entendo o que a Bíblia está dizendo, eu vou entender o meu papel de ser humano e o papel de Deus como um ser todo-poderoso. O versículo seguinte, ele reforça: porque você se estenderá para a direita e para a esquerda. A tua posteridade possuirá as nações e fará com que sejam habitadas as cidades abandonadas. Então, ó, a promessa de crescimento, de frutificação, de conquista, porque o Senhor está dizendo aqui para nós: alargue a tenda, estenda bem as cortinas da sua habitação e não o impeça. Estique as cordas e firme bem as suas estacas, porque você se estenderá para a direita e para a esquerda. Percebeu que não tem limite? Vai crescer, vai ser algo muito maior. A sua posteridade possuirá as nações e fará com que sejam habitadas as cidades abandonadas. Tem gente que não está sonhando, mas você está. Tem lugar que no seu coração estava ali ferido, mas agora o Senhor está falando: alargue, porque nesse lugar que não tinha habitação, agora vai ter. Vai ter habitação no sentimento, vai ter habitação na vida familiar, vai ter habitação lá dentro do colégio, na faculdade, vai ter habitação entre amigos, vai ter habitação no ministério, porque outrora você falou: eu não vou mais fazer nada para Deus, chega, cansei. Então esse lugar estava abandonado, mas o Senhor está dizendo: vou estender para a direita e para a esquerda, a sua posteridade possuirá as nações. Outrora eu fazia, não faço mais, mas agora você vai fazer muito maior, muito melhor do que aquilo que você fazia lá atrás. É a palavra do Senhor que está nos direcionando no dia de hoje para termos fé, não limitar Deus, porque Deus, ele pode fazer infinitamente mais. E prepare-se, é o que o versículo mostra para nós. Esse crescimento, ele exige esforço, disciplina e uma estrutura firme. Podem falar o que falar, mas eu continuarei firme em Deus, porque Ele é quem me prometeu e vai cumprir na minha vida. E aí você precisa confiar nessa promessa de Deus. O tempo pode passar, pessoas podem te desanimar, mas é Deus quem expande os nossos limites, os nossos sonhos, e mostra para nós que nós viveremos o melhor de Deus. Não é o melhor das pessoas, não é o melhor dos lugares, é o melhor de Deus. Ele vai nos direcionar para viver esse melhor. Apenas obedeça ao Senhor, apenas ouça a voz dEle e siga a mensagem que Ele está dizendo para você. Esse lugar que estava entulhado, que estava desacreditado, hoje o Senhor está trazendo vida. Então coloque um sorriso no seu rosto, porque hoje você sai da tenda e lá vai alargar, e o nome de Deus vai ser glorificado.